para a gente ganhar tempo. Vamos ver os diáconos. Isso, estão tudo. Eu registrei todos eles sexta-feira, irmãos. Agora eles são registrados pela igreja. Nós vamos ter que pagar salário agora, pastor. Amém. Nós fizemos uma reunião na sexta. Acho que só vai faltar o Nádio, né? Se alguém puder ficar ali na porta, o Mateus, fica ali, para o Roger e a Sandra vir aqui na frente, por favor. Pode vir, Roger. O Mateus é o nosso segurança. Amém. Eu fiz questão deles virem aqui para mostrar que a gente tem um corpo diaconal na nossa igreja. E o que é um corpo diaconal? O diácono, hoje, né, atualmente, ele só é reconhecido por ficar na porta da igreja. Mas o diácono, segundo a Bíblia, é aquele que serve. Então nós chamamos eles aqui e eles estão a serviço da igreja, né? O diácono é responsável de distribuição de cesta básica, de ver as famílias necessitadas na igreja, de ajudar, socorrer aqueles que estão precisando de um socorro, de uma ajuda. Então eles estão aqui para servir, né? Então nós queremos reconhecê-los como servos do Senhor e abençoar a vida deles, para que eles possam, agora está findando esse ano, no ano de 2022, eles exercerem então o diaconato, mais esse ano de 2022, tá bom? E eu quero agradecer ao Adriano, a Adri, que estão à frente aí do ministério, e aos irmãos que estão servindo também, meu muito obrigado. Durante a pandemia eles me ajudaram aqui, trabalhando ali sem ninguém ver, mas sempre me ajudando, me apoiando, então eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Ver a dona Cida também, a Rita, estão também participando, e isso é um motivo de grande alegria para nós, amém? Vamos orar por eles. Senhor, obrigado pelo corpo diaconal da nossa igreja, obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para servir na obra do Senhor, e nós aqui queremos reconhecer cada um deles como diáconos e diaconisas, separados para essa obra, Pai, de socorrer os necessitados e de também trabalhar aqui na nossa igreja, Pai, ali na portaria, vendo, atendendo também as necessidades do culto. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê graça, que o Senhor complete a Tua obra no coração de cada um deles, Pai, e que nesse ano que vai iniciar, mas logo mais, que eles possam continuar servindo também ao Senhor. Oramos, ó Deus, abençoamos e consagramos eles como diáconos e diaconisas, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor por eles? Amém. Amém. Pode voltar para o lugar de vocês. Uma coisa que eu falei na reunião, o diácono ele pode puxar a orelha de quem estiver causando desordem no culto. Então, se você tiver muito tempo no bebedouro, conversando com outro irmão, você vai tomar uma ralada, a partir de 2022, tá bom? Amém. As crianças, rapidinho aqui na frente para a gente orar por vocês. Cadê as crianças? Hoje tem um quarteto aí. Rafael, Rafaela, Manuel e Manuela. Obrigado, viu, Tamires, por estar aqui com a gente também. Olha o Samuca aí, veio com tudo. Amém. Vamos orar por esses pequeninos. Estende as suas mãos aqui ao altar. Pai, nós abençoamos a vida dessas crianças. Consagramos elas ao Senhor. Pedimos para que cada um deles cresça firmado nos Teus caminhos e na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando a Tua mão sobre eles e que a semente seja plantada no coraçãozinho deles e cresça e dê fruto segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá com a Manu, com a Ana. Amém. Os irmãos abram comigo em Atos, capítulo de número 3. Atos capítulo 3. Só quero ler um versículo aqui desse texto. A gente tem bastante pessoas aí online. A dona Rosa, que fez aniversário esses dias. A dona Tereza também, que fez aniversário domingo passado. Quem mais está fazendo aniversário aqui esse mês? O Theo vai fazer dia... Olha, Thalita, é 17 também, junto com você. E com o Neto. Quem mais? O Neto e a Thalita, que eu fiz o casamento também deles. Também, no dia do seu casamento, você faz aniversário? Que dia? 31? Gente, olha, nascer 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, não é para qualquer pessoa. E o Neto conseguiu essa proeza, nasceu dia 31 de dezembro. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá então. Atos 3, versículo de número
19. Diz assim, 19 e 20: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Somente até aqui, que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu quero falar hoje sobre arrependimento versus remorso. Eu quero falar dessas duas palavras, dessas duas atitudes que eu e você podemos ter na vida. E para falar dela, eu peguei esse texto aqui, de Atos, no capítulo de número 3, que o Dr. Lucas registra, dizendo que é preciso arrependimento e conversão para que o nosso pecado seja cancelado. Mas enfim, o que é arrependimento e o que é remorso? Eu fui ler um pouquinho sobre isso, e a palavra remorso, ela vem de uma palavra provavelmente grega, que está aqui grega, que chama metamelomai. Então a palavra grega para remorso é metamelomai. Esse termo aparece 6 vezes no Novo Testamento. E nós também temos uma outra palavra diferente também no grego, que é chamado de metanoel, que é um termo grego mais usado no Novo Testamento para referir-se a arrependimento. Então nós temos duas palavras. As duas palavras aparecem no Novo Testamento. Uma para exemplificar remorso, que aparece apenas 6 vezes, e muito mais vezes aparece a palavra arrependimento. Segundo o dicionário, que aponta ali as duas diferenças de palavra, a primeira, que é tamelomai, ela refere-se a uma mudança emocional. Vou dar um exemplo disso. Você era criança e você matou uma rolinha, com espingardinha de chumbinho ou com estilingue. Quem já fez isso? Não precisa falar não. Teve os irmãos que tiveram coragem. A Jéssica só fez assim, apontando o Tiago, E o que a gente faz quando a gente é moleque, criança? Você faz isso aí, e na hora, para alguns, para outros não, mas na hora vem o quê? Uma tristeza. Fala, puxa vida, matei uma rolinha. Só que logo depois está fazendo o quê? Matando outra rolinha. Tem uns irmãos que matam cobra, Dimas? Enfim, é algo sentimental. Você fica triste, mas ao mesmo tempo você vai e torna a fazer de novo. Então está mais ligado a um pesar, a um peso, do que a uma mudança de atitude. Deu para entender a questão do remorso? Você fica triste, você fica emocionado, mas logo você está cometendo o mesmo erro. Pessoas que são viciadas em álcool, normalmente, elas têm essa tendência. Ela toma aquele porre de domingo, dá um trabalho para a família, para casa, e aí chega na segunda-feira, ele fala o quê? Eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. Aí vem o final de semana, o que acontece, dona Tereza? Ele vai de novo, ele comete o mesmo erro. E eu poderia aqui citar várias coisas, como adultério, mentira, engano, trapacear, e a gente não tem fim para a maldade do ser humano. O fato é que a gente tem um peso na hora, mas depois a gente volta a praticar a mesma atitude errada. A palavra já metanoel, ela já tem uma conotação diferente, É aquela reversão de propósito moral conhecida como arrependimento. Ou seja, quando a gente fala de arrependimento, é uma mudança que ocorre aonde? Na mente. Não é mais emocional. Agora é algo que talvez a gente possa dizer que é mais racional. Quando você comete um erro e você se arrepende, você não torna a fazer de novo, porque você teve uma reversão de um propósito moral, Porém, termina por concluir que esta distinção parece não se manter pelo uso, ainda que metanoel pareça ser um termo mais completo e mais nobre, expressivo de ação e de fim moral, indicado não somente pela sua derivação, mas pela maior frequência do seu uso e pelo fato de ser usado muitas vezes no imperativo. Ou seja,
essa palavra ela traz uma mudança na vida da pessoa, a palavra arrependimento. Quando Davi ele adultera, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, Davi ele tem uma reversão da maneira moral e da maneira que ele vivia. Porque a palavra não fala mais que Davi adulterou. A partir do momento que ele se arrependeu daquele pecado, agora ele teve uma transformação na sua maneira de pensar e automaticamente ele teve uma maneira também diferente de agir. E é isso que importa para cada um de nós. Eu vou usar 2 exemplos aqui essa noite. O primeiro deles é de um rei chamado Saul. E eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Samuel capítulo 15, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 15, nós leremos a partir do versículo de número 23, a parte B. Então, 1 Samuel 15, vamos pegar a partir do versículo 22, vai? Diz assim a palavra: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então até aqui, a gente vê que o profeta Samuel repreende a Saul, e ele fala assim que vai ser tirado dele agora o quê? O seu reinado. Presta atenção nisso. Vamos mais um pouquinho para frente aí. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele temeu a quem, gente? O povo. Ele temeu a Deus? Não. Ele temeu ao povo e ele não obedece à palavra do Senhor. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e este rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E agora o verso que é o mais importante. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Sempre que eu li esse texto, eu não enxergava esse versículo de número 30. E aqui que está a chave do remorso e do arrependimento. Quando eu falei que o remorso está mais ligado à questão sentimental, ele se encaixa agora no versículo de número 30. A Bíblia fala que Saul ele teve um reconhecimento. Ele falou o quê? Pequei. Ele reconheceu o pecado. Agora, qual que é a atitude ou o sentimento que ele mostra diante do pecado que ele cometeu? Vamos analisar? Vai lá no versículo 30. Ele diz assim: honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Saul continuava preocupado com quem? Com o povo. Repare nisso, irmãos. O sentimento dele perante o profeta aqui, Samuel, e perante o Senhor é: ô Samuel, mais uma vez, honra-me diante do povo. Saul não estava preocupado com aquilo que ele fez contra o Senhor. Saul estava preocupado com a sua reputação. E aí, irmãos, lendo um livro do Luciano Subirá, ele fala exatamente sobre isso. Que tem muita gente que se entristece, tem remorso, porque o pecado causou dano e prejuízo.
A pessoa, ela está mais preocupada com o dano e o prejuízo que o pecado causou do que de ter ofendido a Deus. Está dando para entender o que eu estou falando? No caso de um adultério, muitas vezes a pessoa não está arrependida porque adulterou. Ela teve um remorso, porque ela sabe que vai perder às vezes a família, ela sabe que a situação vai ficar adversa, contrária. E muitos de nós temos tido esse sentimento das consequências do pecado e não se a ofensa que nós cometemos contra o Senhor. E aqui eu queria que você pensasse um pouquinho sobre as atitudes, sobre a sua vida. Será que realmente você tem se arrependido dos seus pecados? Ou você tem tido remorso? Muitas vezes nós choramos por aquilo que o pecado causou e não pela ofensa que nós causamos ao Senhor. Isso tem muita diferença perante Deus. É como um pai, ou um filho que desobedece um pai. Às vezes o filho está mais preocupado com a disciplina do que com a mudança, com o erro que ele cometeu em desagradar o seu pai. Lembra quando você era criança e você aprontava? Pelo menos era assim comigo, A gente aprontava e naquela época usava a expressão surra. Vocês lembram da surra? O que era uma surra? Era uma coça que você tomava, Tinha uma irmã em Santa Cruz, o Pedro e a Ju devem lembrar da Mirtz, que o pai dela ia bater nela, ela falava assim, eu já falei, acho que é isso aqui. Ele pegava o cinto de couro e falava assim, sente o cheiro do couro aqui. Ela cheirava o couro e apanhava. E muitas vezes que a gente ia apanhar quando era criança, a gente falava o quê? Não, pai, pelo amor de Deus, não bate em mim, não bate em mim. Mas por que a gente estava arrependido? Não. Porque logo mais a gente ia estar fazendo a mesma coisa. Perante Deus é isso que nós queremos ministrar ao coração seu essa noite. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Tinha os acusadores, eles iam apedrejar aquela mulher, e os homens que estavam ali falaram, Senhor, o que você vai fazer diante dessa situação? Jesus resolve simples o fato, ele fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando fica ele e a mulher, ele fala o que para a mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz o que para ele? Foram todos embora. E aí Jesus fala o que para aquela mulher? Vai agora, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Sabe o que Jesus está falando? Tenha uma atitude de arrependimento e não de remorso. Mude. Se você errou e viu que ofendeu a Deus, mude. Saul, ele errou, ele ofendeu a Deus. E ainda ele fala, não, foi o povo que me pressionou, eu tomei essa atitude por causa do povo. E agora ele fala, Samuel, me honra diante do povo. Saul não tinha entendido o que era arrependimento. E a palavra fala que o reinado de Israel foi retirado das mãos de Saul. E quem virou Saul, irmãos? Vocês lembram? Foi aquele que perseguiu, que foi o maior perseguidor de Davi para matar a Davi. E depois ele morre de uma maneira trágica numa guerra que eles estavam guerreando. O fato, irmãos, é que Saul não mudou. Ele queria ser honrado diante do povo, mas esqueceu de honrar primeiro o Deus a quem ele servia. O segundo exemplo agora que eu quero dar a vocês é do servo Davi. Eu gostaria que vocês abrissem agora a palavra em Salmos de número 51, por favor. Vamos lá, Salmos de número 51. Vamos perceber a atitude de Davi diante de um confronto que ele teve do profeta Natã. No versículo 4 diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Percebe a diferença, irmãos? A gente vê que enquanto Saul se preocupa com a sua reputação diante dos outros, Davi, ele se preocupa com a sua reputação diante de Deus. É diferente. Um está preocupado com o povo e o outro está preocupado com a reputação diante do Senhor, diante de Deus. Saul incomodou-se com as consequências do seu pecado e Davi
com a essência do seu pecado. Olha a diferença, irmãos. Um se preocupa com a consequência que o pecado traz, e Davi também teve consequência. Só que Davi, ele estava preocupado com a essência. O porquê que eu adulterei? E ele assume, ele fala, eu pequei contra ti. Em nenhum momento você vai ver Davi falando assim, não, mas por que Batseba estava lá tomando banho também? Na frente ali do meu palácio, na frente da minha sacada, da minha varanda ali. Ele não faz isso. Ele fala assim, o erro foi meu. Irmão, se a gente quiser mudança, se a gente quiser o reconhecimento de Deus, do perdão dele das nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir os nossos erros. A primeira pergunta que nós fazíamos para quem iria internar na Peniel, quando eu era obreiro lá em Rio Claro, era o seguinte: você reconhece que você precisa de ajuda? Você reconhece que você precisa estar internado aqui 7 meses para se tratar desse problema de droga, de álcool, seja lá o que for? Se o aluno falasse assim, não, eu usei droga por causa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, da minha tia, a internação dele encerrava na hora. Porque a primeira atitude que a gente tem que ter é do reconhecimento do nosso erro, dos nossos pecados, das nossas atitudes. As consequências virão para os dois. O que se arrepende e o que tem remorso, vai vir a consequência. Agora Davi, ele vai na essência. Ele fala, Senhor, eu pequei contra ti. Não importa se a mulher estava dando bobeira, não importa se ela me seduziu, eu pequei contra o Senhor. Davi assume o seu erro diante de Deus. E aí, as consequências do pecado vêm para um e vêm para outro. Davi, no capítulo 51, versículo 11 de Salmos, acompanhe comigo, por favor. Olha a diferença da oração, irmãos. Ele diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Olha a preocupação desse homem. Saul falou, Samuel, me leva lá até o povo e me honra diante do povo. Davi falou, Senhor, não me repulses da tua presença. Irmãos, não tem nada melhor na vida do que a presença de Deus em nós. Não tem nada melhor. E Davi reconhece isso, ele fala, não me repulses da tua presença, e ele fala, não me retires o teu Espírito Santo. Olha a diferença. Davi, ele nem pensa na consequência do pecado, porque Natã depois, mais tarde, vai falar, olha, a espada jamais apartará da sua casa, da sua família. E Davi luta. Os filhos dele, principalmente Absalão, perseguem Davi para matá-lo. A gente vê que Aminon, também Absalão faz uma emboscada para matar Aminon, e mata Aminon, seu irmão também, num churrasco que ele tinha dado, porque Aminon tinha deitado com Tamar, sua irmã. As consequências vieram, mas Davi está dizendo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. A preocupação dele, do pecado, era, Senhor, eu não quero perder a tua presença em minha vida. Então que o Senhor traga de volta o teu Espírito. Ele fala assim, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta com o espírito voluntário. Davi está preocupado com a salvação, ele está preocupado com o retirar do Espírito Santo na vida dele, enquanto Saul estava preocupado então com a sua reputação. Vamos para frente aí que tem mais algumas coisas interessantes para a gente acompanhar aqui. Vamos ver um comentário que eu achei muito interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, que a tristeza pelo pecado produz arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro atinge 3 áreas vitais da vida: a razão, a emoção e a vontade. Então vamos pensar nessas 3 coisas aqui, para que a gente possa concluir a palavra de Deus e depois eu orar por vocês. Então, a gente tem a razão, a emoção e a vontade. Arrependimento é, em primeiro lugar, a mudança de mente. Ela deve atingir o que então? A nossa razão. A razão nossa tem que ser afetada, É uma transformação intelectual. A palavra metanoia também, que nós já conhecemos, ela fala do quê? Mudança de mente.
É uma mudança que acontece na nossa mente. Ah, eu quero largar um vício, eu quero largar um pecado. Eu tenho que mudar primeiro o que então? A razão. Eu tenho que mudar a minha mente. E aí tem umas coisas interessantes, né? Se a gente quer libertação de vícios, a gente tem que tomar cuidado com coisas que nos impulsionam a cair nesse vício. Vamos supor, você tem problema com álcool. Você tem que evitar o que, irmãos? O que você tem que evitar? Barzinho, boteco, encontros, churrascos, festas. Se você não mudar a mente, você não vai mudar o resto. Então o Hernandes fala que primeiro eu tenho que ter uma transformação intelectual. Eu tenho que colocar na minha mente, eu preciso mudar. Eu quando abandonei o vício do cigarro, e eu já fumei uns 5, 6 anos da minha vida, eu tive que ter uma mudança onde? Na mente. Primeiro eu comecei a abandonar os meus amigos que pitavam, e aí eu falei o quê? Agora eu preciso mudar. E aí eu comecei a transformar a minha mente. Isso prejudica a minha vida, eu preciso mudar, e acabei mudando e abandonando. É abandonar conceitos e valores errados e adotar os princípios e valores de Deus. É transformação na mente. A física não diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço? Não fala isso? Na nossa vida cristã também é isso que acontece. Ou a nossa mente vai abrigar as coisas de Deus, ou a nossa mente vai abrigar as coisas do mundo. E não adianta a gente ficar, né, no meio do muro, em cima do muro. Ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir ao mundo, ao diabo, as coisas que tem nesse mundo. Então é isso que precisa acontecer, a mudança na mente. Arrependimento também é a mudança de emoções. Lembra que ele falou que tem a razão e tem também as emoções. É sentir tristeza pelo erro e não apenas pelas consequências dele. É sentir nojo do pecado. Hoje quando eu vejo alguém do meu lado fumando, me dá o quê? Repulsa. É sentir nojo do pecado. Quando a gente era viciado também em álcool, embora não tenha sido alcoólatra, mas hoje eu vejo e eu falo assim, eu sei a consequência que o álcool traz. É emoção, é sentir, é ter aversão, é sentir nojo pelo pecado que a gente comete. Lembra quando Aminon, ele se deita com a irmã dele Tamar? Vocês lembram disso? Ele tinha um desejo enorme pela irmã. E quando ele vai e tem relação sexual com a sua irmã, fala que aquele prazer se transforma no quê? Em tristeza, em repulsa. E é isso que nós temos que ter mediante ao pecado. Repulsa. Eu não quero mais andar nessa vida. Eu quero me libertar desse vício, eu quero me libertar e mudar de vida. Irmãos, isso é essência para um casamento saudável, para uma vida saudável e abençoada por Deus. Se não tiver arrependimento, provavelmente você vai ter muitos sofrimentos na sua vida. Mas finalmente arrependimento também implica numa mudança da vontade. Nós precisamos mudar também a nossa vontade. Vocês acreditam que dá para mudar a vontade, gente? Dá ou não dá? Dá. Quem gosta de café aqui? Bastante gente gosta de café. Quantos tomam café com açúcar? Levanta a mão. Tá. Quantos tomam café sem açúcar? Tem uns corajosos. Mas sempre foi assim? Não. Então vocês mudaram uma vontade, não mudaram? Do mesmo jeito que a gente muda numa coisa simples, que é tomar um café com açúcar e sem açúcar, dá para a gente mudar as nossas vontades. Vai depender de algumas coisas. Quem nós temos ouvido, quem são os nossos amigos, aquilo que me influencia. Vai mudar minha vontade, mas eu tenho que também fazer o quê? Eu tenho que buscar essa transformação. É dar meia volta e seguir um novo caminho. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Quando eu voltei para Cristo, a primeira coisa que eu tive que abrir mão era dos amigos que eu tinha no mundo. Não tem jeito. Não dá, irmãos. Não dá. A luz com as trevas, elas combinam? Onde tem as trevas e a luz chega, o que acontece? O ambiente é transformado. Não é assim que acontece? Não tem jeito. É igual água e óleo, não dá para misturar.
E eu me lembro que quando eu voltei para Cristo, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Falei, galera, foi bom até aqui, mas a partir de hoje, o Fernando não é mais aquele que vocês conheciam. E eu mudei mesmo, gente. Eu me enfurnei dentro da igreja e o pastor Luiz Henrique me aguentava. Fiquei 6 meses a 1 ano na Nazareno, depois fui trabalhar numa casa de recuperação. Fiquei 4 anos numa casa de recuperação, trabalhando. E as minhas vontades foram transformadas e mudadas pelo Senhor. Eu poderia falar da minha vida de pecado, mas isso não tem valor nenhum. Eu sei aquilo que Deus fez, que é mudar a essência. Você nunca erra, pastor? Erro. Mas eu tenho aprendido de um tempo para cá, que eu tenho que chorar e me arrepender do pecado que eu ofendi a Deus em primeiro lugar. Não talvez pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos irmãos da igreja, não. É perante o Senhor. Esse livro que eu estou lendo do Luciano Subirá falou muito ao meu coração sobre isso. Muitas vezes a gente está chorando pelo pecado, mas a gente está chorando pela consequência e não pela essência. E eu falei, Deus, me perdoa mais uma vez, porque às vezes o meu choro é por aquilo que o pecado causou na minha vida, e não porque eu ofendi ao Senhor. Judas também passou pelas 2 primeiras fases do arrependimento, o intelectual e o emocional. Só que o que acontece com Judas? Não teve a vontade transformada. Fala que quando ele volta lá para devolver as moedas aos sacerdotes, ele sai daquele ambiente, ele vai até um lugar e ele acaba cometendo o suicídio. Ele morre enforcado. Talvez entre a parte intelectual e emocional e faltou a vontade de chegar para Jesus e falar, Senhor, pisei na bola. Lembra de Pedro? Pedro também cometeu o pecado? Sim. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Só que Pedro, diferente de Judas e de Saul e de tantos outros, ele vai até Cristo. Jesus olha para ele e Pedro sente no olhar de Cristo aquilo que ele havia cometido. E aí quando Cristo está na praia com Pedro, quando ele volta ali, depois de ressurreto, ele dá aquela frase que a gente gosta, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele fala isso. E no final Pedro fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E hoje a gente estudando o livro de Atos dos Apóstolos, na escola dominical, a gente falou de quem foi Pedro. Pedro ele pregou uma multidão de pessoas, com ousadia, com poder, com autoridade. Pedro ele muda todas as esferas, intelectual, a razão, emocional e a vontade. A partir do encontro que ele tem com o Espírito Santo, a vida dele passa a ser diferente. Pedro pega para os judeus, ele também é levantado para pregar para os gentios, porque houve mudança, Essa é a diferença então entre o remorso e o arrependimento. A tristeza piedosa não para no primeiro e no segundo estágio, mas avança para o terceiro, que é a volta para Deus. Irmãos, não importa o que você fez, não importa. Pastor, isso é muito sério, mas não importa. Jesus morreu por alguns pecados ou por todos os nossos pecados? O que vocês acham? Todos. O que rouba, o que mata, o que mente, o que adultera, todos, é um pecado só. Deus enxerga uma linha reta. A gente faz distinção, não, esse pecado é pior que aquele, não, pecado é pecado. E Ele morreu por todos os nossos pecados. Então a gente tem que lembrar e voltar para Deus. Certa feita o pastor Tebaldi, que foi um dos meus professores do seminário, ele falou que ele fazia um trabalho em presídio, e a maioria das pessoas que estavam presas, eram pessoas que, a maioria, irmãos, eram evangélicos desviados. Por quê? E isso se pratica na rua, quando a gente faz um trabalho na rua. Eu já cheguei a ver, nesses 14 anos de pastor, pessoas com carteirinha de diácono, igual nós demos para os irmãos aqui. Eu já fui diácono da Assembleia de Deus, mas camarada, por que você está aqui na rua? Sabe por quê? Porque tem vergonha de voltar para Deus, ou vergonha ou orgulho, essas 2 coisas. Mas se você quiser voltar para Deus essa noite, ainda há tempo, porque você está vivo.
Ainda é tempo de você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida fielmente ao Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, ela tem que ser um divisor de águas na sua vida. Chega de andar com remorso. Chega de andar enganando não a nós, enganando a você mesmo. Se você volta a praticar o mesmo pecado, você não está enganando pessoas, você está enganando a você mesmo. Saul, ele achava que estava por cima, estava enganando a ele mesmo. E Deus hoje Ele quer que você volte arrependido. Lembra da história do filho pródigo? Vocês lembram ou não? Lembram? Ele não apenas caiu em si, Quando ele estava ali, cuidando dos porcos do seu patrão, ele caiu em si, ele falou, puxa vida, na casa do meu pai, eu tenho do bom e do melhor. Só que ele caiu em si e fez o que, gente? Retornou para a casa do pai. Não importa o que você fez, volte para a casa do pai, volte para a presença do pai, peça perdão, abra mão dos seus orgulhos, das suas vaidades, volte à casa do pai. Ele cai em si, o filho pródigo, e ele volta arrependido para a casa do pai. E para a gente encerrar, eu gostaria que vocês voltassem lá em Atos 3, versículo 19. Versículo 19 de Atos 3 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Viu a diferença agora desse texto? O que Jesus está dizendo é que não é o remorso, é o arrependimento. E arrependimento, ele deve gerar conversão. Quando a gente fala, eu sou convertido a Cristo, o que eu estou dizendo? Que eu estava indo por um caminho, e agora eu convergi, eu vou para outro caminho, eu vou para outra direção. O arrependimento, ele deve vir acompanhado de mudança. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não mente mais. O que adulterava, não adultere mais. E assim a gente pode enumerar vários pecados que nós cometemos. Conversão. E por fim, Jesus fala que arrependimento e conversão, sabe o que gera? Pecado cancelado na nossa vida. Irmãos, a gente às vezes se culpa tanto de coisas erradas que a gente fez. E a partir do momento que a gente se arrepende e converte, Deus cancela o nosso pecado. O que eu fiz lá no passado não pode ficar me acusando no dia de hoje, porque Deus cancelou os nossos pecados. As pessoas não cancelam, mas Deus cancela. Talvez você entrou com um sentimento de culpa, mas eu fiz tanta besteira no passado. Você já se arrependeu? Você converteu? Agora eis que tudo novo se fez na sua vida. É como se você tivesse uma dívida no banco, e você chegasse lá, e o gerente falasse, olha, sua dívida foi cancelada. É isso que ele está falando. Acabou, você não deve mais nada. Mas eu devia 100 mil, eu sei, eu cancelei a dívida. Às vezes a gente fica voltando, Você já pediu perdão de ter fumado, desculpa aqui a expressão, tá? De ter fumado maconha no passado e fica, ai Deus, mas eu fui maconheiro. Já foi, irmão. Deus já te perdoou. Mas eu adulterei, eu fiz isso, eu menti para minha mãe, para meu avô. Já foi. Você se arrependeu? Nova criatura a partir de agora. Deus faz novas todas as coisas na nossa vida. E Ele cancela todos os nossos pecados. E para finalizar, uma palavra para você também. Jesus não nos acusa dos nossos pecados. Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos convence dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente volte ao Pai, à presença dEle. A palavra fala que a mão de Deus, ela está estendida. Deus não recolhe as mãos.
Sabe quem sai de baixo? Nós. Só que a mão dele está aqui essa noite. E nós podemos entrar debaixo da sua mão e falar: Deus, eu pequei contra o Senhor e eu quero voltar à tua presença. Ainda é tempo de nós revermos a nossa vida, arrependermos dos nossos pecados e recebermos de volta a presença do Espírito Santo em cada um dos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você pensasse um pouco naquilo que eu acabei de falar. A sua oração e o seu choro é por aquilo que o pecado causou, ou porque você entristeceu a Deus? Pense um pouquinho agora. A sua oração é porque você perdeu algumas coisas, ou a sua oração é porque você desagradou ao Senhor e está arrependido, querendo voltar para a presença dEle? O Senhor está aqui entre nós essa noite. A palavra fala que Ele sonda os nossos corações. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que tem dentro. Ele conhece no mais profundo do nosso ser. Ele conhece. Ele conhece a essência. Ele conhece o que está por trás das cortinas. E o Espírito está aqui para te lembrar, para te convencer dos pecados que você tem cometido contra o Senhor. É tempo de nós chorarmos pelos pecados cometidos. É tempo de nós ficarmos contritos diante do Senhor. É tempo, igreja, de nós confessarmos os nossos pecados para aquele que é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus está às portas. Em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja que verdadeiramente se arrepende, uma igreja que chora pelo pecado praticado, uma igreja que está disposta a se humilhar, uma igreja que está disposta a negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. Não importa o seu erro, não importa o que você fez, volte para Deus essa noite, com lágrimas, com tristeza no coração, porque você ofendeu o teu Pai, você ofendeu aquele que deu o seu Filho unigênito para morrer por você na cruz do Calvário. Volte-se para Ele essa noite. Diga: Pai, pequei contra Ti. Como o filho pródigo disse: trata-me como um dos Teus empregados. Senhor, não retire de nós o Teu Espírito Santo, mas nos leve de volta ao caminho que nos leva até o Senhor, até a Tua presença. Que essa palavra toque no coração dos jovens, que essa palavra toque no coração dos adolescentes, dos adultos da nossa igreja, dos anciãos da nossa igreja. Que essa palavra fale ao mais profundo da nossa alma. O Senhor quer mudança. O Senhor quer mudança de rota. O Senhor quer mudança de atitude, de pensamento, de ações. E Ele pode fazer isso através do nosso arrependimento, de reconhecermos que nós erramos e necessitamos da graça e da glória de Deus em nossas vidas. Senhor, traz de volta aquele que está perdido, traz de volta aquele que está, ó Deus, afastado dos Teus caminhos. Traz de volta essa noite, Senhor. Tire a culpa, tire o medo das acusações, dos apontamentos. Tire o medo, Senhor. Que essa pessoa volte aos braços do Pai, do lugar onde ela nunca deveria ter saído. Traz de volta essa noite, Senhor, o filho e a filha que está perdido.
Traz de volta a tua presença, em nome de Jesus. Chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Queremos nascer do teu Espírito, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você essa noite. Se Deus falou com você essa noite, é hora de você colocar o seu coração diante dele. Irmãos, a minha oração, ela é tão poderosa quanto a sua oração. Deus conhece você. Ele sabe, Ele conhece aquilo que está no mais profundo do seu coração. A palavra fala que Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Que haja entre nós essa noite arrependimento. Que haja muitas pessoas voltando a ter comunhão com Deus. E que o pecado cause nojo a você, irmão e irmã. Nojo, aversão, repulsa, para que você não volte a errar mais nessa área na sua vida. Vamos orar. Se Deus falou com você, coloca a mão no seu coração. Todos de olhos fechados. Senhor, nós agora apresentamos essas pessoas que estão aqui, que reconheceram seus erros diante de Ti, que reconhecem as suas fraquezas, que reconhecem as suas limitações, e que reconhecem que o erro que eles cometeram foi contra o Senhor. Pessoas que não estão preocupadas com as consequências, mas estão preocupadas em agradar ou desagradar ao Senhor. Nessa noite nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos, gera arrependimento em nossas vidas essa noite. Gera mudança, Senhor. Gera transformação. Se tem pessoas aqui presas em vícios, em paixões carnais, eu agora profetizo em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Que a sua razão, que a sua emoção e que a sua vontade seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Caia por terra agora todo vício, todas as cadeias, tudo aquilo que nos aprisiona, será destruído agora em nome de Jesus. Aquilo que nos prende ao pecado, Senhor, destrói, desfaz agora em nome de Jesus. E nos coloca agora, coloca no nosso coração
mudança, coloca arrependimento, coloca, Senhor Deus, uma nova atitude em Cristo Jesus. Que haja libertação, cura e transformação em nossas vidas, Senhor. Eu oro a Deus e peço para que o Senhor receba de volta os teus filhos e filhas diante da tua presença. E como Davi orou, nós oramos também essa noite: não retire de nós o teu Espírito, mas que ele possa habitar dentro de cada um de nós, até a volta de Jesus, ou até o dia da nossa morte, Senhor. Os que estão em casa também, alcance agora com poder, com a tua unção libertadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode acender a luz, por favor. Aleluia. Eu espero que Deus tenha falado contigo assim como Ele falou comigo durante essa semana. Nunca é tarde, irmãos, para nós mudarmos. Nunca é tarde. Só não muda as pessoas que já morreram. Aí não tem como mudar. Se você está vivo, ainda há tempo de você mudar. Até o dia da nossa morte, até a volta de Jesus Cristo. Uma coisa que eu tenho feito é orar todos os dias para que Deus transforme meu coração. Talvez esse seja o nosso maior erro, que a gente ora aqui e a gente vai orar só domingo que vem novamente. Saia dessa em nome de Jesus. Tenha comunhão com Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis, e se a gente não tiver a porção do Espírito Santo, nós não iremos suportar. Então é tempo de nós voltarmos a nossa vida a Deus. Você pode continuar trabalhando sem problema algum, mas lembre-se que um dia nós estaremos diante do Senhor. E eu quero estar na eternidade com o Senhor. Você quer também? Busca o Senhor então. Nessa semana, enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego, busque a presença de Deus na sua vida. Amém? Nós vamos encerrar orando por alguns pedidos. A gente hoje participou de um velório do primo do Júnior, que faleceu provavelmente semana passada, né, Ju? Ou no começo dessa semana. Segunda, domingo, a gente não sabe exato. E hoje a gente foi num velório, nem teve velório na verdade, um lugar muito triste ali, a mãe, o irmão, a família. E nós queremos orar, viu, Júnior? Por você, era primo de primeiro grau do Júnior. E nós queremos orar para que o Espírito console o coração da mãe, do pai, já são mais de idade, que Deus possa acalentar ali e trazer paz ao coração. A gente quer lembrar da Mariana também, que passou por uma cirurgia, na sexta-feira, se eu não me engano, ou na quinta. Ontem ela passou um pouquinho mal, estava ainda vomitando por causa da cirurgia. Lembre de orar pela Má, a filha da Giselda. Já ora pela Giselda também, para que ela possa se recuperar e voltar a trabalhar. Os que eu lembro é esses, tá, irmãos? Depois tem outros aqui que pedem, deixa eu ver aqui, a Rosa pede oração pela família, pelos parentes, amigos, pelo esposo, que está ali com hérnia de disco, né, que fará uma tomografia, provavelmente seja isso. A mãe da Dani também pede oração pela família Branco, para que Deus dê restituição. O Danilo também, irmão da Sheila, nós vamos orar por você, viu, Danilo? O Gerson, que quer agradecer a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos. O Júnior pede oração pela toda a igreja, né, pela família que está em luto. É a tia Lúcia, o Daniel e a Stephanie Okabe. O Dimas pede oração pela mãe, pelo Alexandre, o Levi, o Walter, Osvaldo, Valdir, Gabriel, Odete, a Raquel, pelos empresários e pela vida dele. O Nádio pede oração pelo Iago, filho dele, e pela esposa Rita e toda a família especial, os pais dele. Estou acabando já. O Danilo pede oração pela família Pinheiro e família Esteves, acho que é isso, né? Pela família Tomé, que são da família dele também. A Paula pede oração pela família, pelas gêmeas, estão com virose, e pela gestação da Yasmin. A Ana Paula está pedindo pela vida das netas e pela gestação da Yasmin. O Danilo também pede oração, ele pede para tocar um louvor. Seu irmão tá chique, já está pedindo até música aqui, tá igual Fantástico esse culto. Nós vamos cantar essa música, Danilo. O Adriano também pede oração pela família, os familiares e vizinhos, em especial um casal de amigos, para que Deus restitua a vida deles ali,
que estão... pela família do amigo dele, Segato, que vão estar aqui, vai passar por uma cirurgia, né, Dri? Terça-feira que vem, amém. Vamos orar. Dê a mão aí para quem está ao seu lado, provavelmente alguém da sua família. Se não é de família de sangue, é família de Cristo. Então nós queremos orar para que Deus possa ouvir e responder as nossas orações. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar todos esses pedidos diante do Senhor. Ó Deus, o meu coração só fala que nós só temos a Ti. Nós não temos nenhum outro além do Senhor nas nossas vidas. E eu quero pedir misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos irmãos que estão sofrendo. Tem misericórdia, Deus, da família Okabe ali que perdeu o seu primo. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia dos enfermos, Pai. Daqueles que estão se recuperando de cirurgias. A Giselda, a Mariana e tantos outros, Pai. Estenda as Tuas mãos de misericórdia em favor dessas vidas. Ao meu amigo Léo também, que vai passar por quimioterapia e radioterapia. Tem misericórdia da vida dele, Senhor. Das pessoas que estão aqui na igreja, das pessoas que estão na sua casa, participando desse culto. Coloque a Tua mão sobre cada um de nós, e que todos nós possamos sentir o conforto do Teu Espírito Santo, que possamos sentir a força e o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos suportar as aflições, e saber que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos a vitória garantida. Como diz a Tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, que essa palavra de vitória alcance pessoas, vidas nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Vá em paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor.